Aleluia. Deus é bom, amém? Graças a Deus. Que coisa boa, que momento maravilhoso nós tivemos aqui. Eu louvo a Deus por essa oportunidade de estar com vocês aqui, São Paulo, Verbo Vila Matilde, e nós estamos ali representando a família Verbo da Vida em Cuiabá, no Mato Grosso, edificando uma igreja linda, uma igreja cheia da fé, cheia da palavra. E o Senhor tem nos concedido a graça, né, e a responsabilidade também de estar ali edificando essa igreja naquela cidade. Bom, meu nome é Elvis Barreto, eu sou casado com Ruth, nós temos também o Rema lá. Também viajo em alguns momentos quando dá para a gente poder ministrar aulas no Rema. Mas a primeira vez aqui em Vila Matilde, olha que coisa boa, e eu me sinto muito honrado mesmo. Um lugar onde passa tanta gente que ministra a palavra de forma tão maravilhosa, né? Tantos homens de Deus, e eu estou aqui para contribuir um pouco com aquilo que Deus está fazendo de forma gloriosa nessa igreja, através da vida do pastor Neemias, da sua esposa. Eles que eu já falei, já disse aqui, são referenciais para a gente. Gente, eu tenho uma palavra de Deus para você nessa noite. E eu quero que você abra a sua Bíblia, vá lá comigo. Em Mateus capítulo 6, versículo 25. Eu quero pregar algo bastante atual, que nós estamos vivendo, nós que estamos vivendo na era da informação, na era da informação rápida, da tecnologia, momento em que tanta gente fica o tempo todo atrás de informação rápida, querendo produzir muito mais do que se produzia antigamente, por conta, claro, da velocidade da informação. E muito do que tem acontecido, muito das doenças psicossomáticas que estão influenciando até mesmo o povo de Deus, até mesmo muitos daqueles que estão na igreja hoje, são por conta de tudo, desse turbilhão de informações. E eu quero ministrar o tema sobre exercendo autoridade, sobre as minhas emoções e os meus pensamentos. Então vamos lá em Mateus capítulo 6, versículo 25. Só me espera um pouquinho que a minha Bíblia está abrindo agora aqui, amém? Mateus capítulo 6, verso 25. Você está comigo aí? Graças a Deus. Que honra, gente, estar aqui. Que honra. Bom demais, bom demais. Verso 25 diz assim: por isso vos digo que não andeis, o quê? Ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou de beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Olha que coisa boa, gente. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como a qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, quem crê aqui? Amém. Graças a Deus por isso. Quanto mais a vós outros, homens de pequena fé, que não é o nosso caso aqui. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e todas essas coisas, amém? Não são as demais, são todas essas coisas que Mateus colocou aqui. Nós acabamos de ler. Todas essas coisas vos serão o quê? Acrescentada. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta o dia do seu próprio mal. Palavra da salvação, amém? Diga graças a Deus. Aleluia. Eu quero te dizer que o primeiro nível de autoridade que um cristão pode exercer é sobre si mesmo. Amém? Nós fomos chamados para exercer governo, sim. A Bíblia diz lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo 26, você já está cansado de ouvir, eu tenho certeza que você não para de ouvir isso, e porque isso é que nós cremos que nós somos chamados para exercer governo, exercer influência sobre a terra, sobre as condições, sobre as situações.
Mas, sabe, irmãos, que eu parei para pensar algo importante, que nós devemos, antes de exercer governo sobre o que está do lado de fora, nós temos que ser gestores das nossas emoções, governantes dos nossos sentimentos, ser gestor do nosso pensamento. Você está aqui comigo? Você sabe que o pensamento, ele não entra de goela abaixo na sua vida. Você sabe que as suas emoções, elas não se contaminam de uma hora para outra e sem que você tenha um mínimo de culpa por isso, um mínimo de responsabilidade por isso. É porque de fato Deus te criou para ser gestor, antes de qualquer coisa, das suas emoções e dos seus pensamentos. Deus me chamou para exercer governo sobre as minhas emoções. E eu quero te dizer que o estado das suas emoções vão determinar os seus resultados. O estado das suas emoções vão determinar a qualidade dos seus relacionamentos. O estado das suas emoções vão determinar a qualidade do seu relacionamento, seja familiar, seja na igreja, seja no ambiente, seja qual for o ambiente. Eu quero te dizer que a sua condição espiritual, já está tudo pronto, já está tudo certo. Você é a justiça de Deus, você é o melhor de Deus nessa terra, você é mais do que vencedor. Aleluia, glória a Deus. Mas nós precisamos fazer algo com a nossa alma. E o salmista dizia: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga ao teu santo nome. Um tipo de gestão das emoções. O salmista falava com a alma dele. Que negócio louco. Você já falou com a sua alma hoje? Você já falou com as suas emoções hoje? Sabe que você pode falar com as suas emoções? Você sabia disso? Porque Deus te criou para exercer governo e domínio antes daquilo que está fora, daquilo que está dentro. É você quem decide ou não deixar um pensamento ruim entrar, uma ameaça entrar, um pensamento de medo entrar, um pensamento de falta entrar, um pensamento de insegurança entrar. Somos nós os gestores das nossas emoções. E se algo está errado com as nossas emoções, tanta gente na igreja, irmãos, e muitos dos conflitos, muitas das dificuldades que nós vemos nas igrejas, é porque as pessoas não estão renovando a sua alma, não estão sendo gestores das suas emoções, não estão governando os seus sentimentos. Quem está aqui comigo? Amém? A Bíblia diz em Salmo 42, verso 5, o salmista falando: por que você está abatida, ó minha alma? Por que você está triste, a minha alma? Sabe que você pode questionar? Você sabia, irmãos, eu não sei se só eu que passo por isso. Existem alguns momentos na nossa vida que a gente não sabe por quê. Uma tristeza chega, a gente não sabe de onde é. Ei, eu quero te dizer que a tristeza ela pode até chegar, mas somos nós quem decidimos ficar com ela ou não. Quem está aqui comigo? Então nós somos gestores das nossas emoções. Bendiz a minha alma ao Senhor e tudo o que há em mim, bendiga o teu santo nome. Aleluia, aleluia. Olha para o seu irmão, diga: seja um gestor, seja um governante das suas emoções, dos seus pensamentos. Sabe, irmãos, quando eu fico pensando, a Bíblia diz lá em João, no capítulo 16, versículo 33, Jesus falando com os discípulos, e às vezes quando eu falo sobre esse versículo, sabe que a maioria dos nossos irmãos, nós como igreja, eu aprendi assim também, e eu tinha uma visão errada sobre esse versículo de João capítulo 16, versículo 33, quando a Bíblia diz: olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. É quase que fique tranquilo, você vai passar por pressão. Jesus falando: mas eu também passei, agora sim, eu venci o mundo. Mas o que a gente não para pensar é que o versículo começa falando assim: estas coisas eu vos escrevi para que em mim, Jesus falando com os discípulos, presta atenção, Jesus disse: estas coisas eu vos escrevi para que em mim vocês tenham paz. No mundo, quem está aqui comigo ainda? No mundo vocês vão passar e não ter aflições. Essa palavra, inclusive essa palavra aflições, no original significa filepsis, porque ter aflição significa estar em um estado de agonia na alma. E Deus não nos chamou para estar em estado de agonia na alma. Você está aqui comigo? Essa palavra significa passar por pressões, ou ato de prensar. No mundo vocês vão passar por pressões,
Mas tem de bom ânimo, vocês não estão posicionados no mundo, vocês estão posicionados em mim. Estas coisas eu vos escrevi para que vocês saibam que em mim vocês têm o quê? Paz ou aflição? Paz ou medo? Estas coisas eu vos escrevi para que vocês saibam que em mim vocês podem usufruir da verdadeira paz. Lembra que Jesus falou, a minha paz eu vos dou e não vos la dou como o mundo a dá. Presta atenção, ele disse, em mim vocês têm a paz. A paz que o mundo oferece, uau, ela é momentânea e passageira. Estas coisas eu vos escrevi para que vocês saibam que em mim vocês têm a paz. No mundo vocês vão passar por aflições, mas mesmo passando pelas aflições, vocês vão continuar em paz, porque vocês estão posicionados em mim. Meu Deus do céu, o que é isso, pastor? Isso é ser gestor das minhas emoções. Isso é administrar as minhas emoções, governar os meus sentimentos e os meus pensamentos. Quem está aqui comigo? Diga, Deus é bom. Sabe, irmãos, João capítulo 14, versículo 1, Jesus falando com os discípulos, ele disse assim, olha, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Eu vou preparar um lugar para vocês. Não se turbe o vosso coração. Eu parei para pensar um pouco sobre esse turbar, esse não se turbe. Essa palavra turbe veio de turbulência. Hoje mesmo eu peguei avião de Cuiabá para cá e passei por uma moderada turbulência. Há um mês atrás eu estava nos Estados Unidos e eu passei por uma turbulência violenta, mas muito forte. Eu nunca tinha passado por uma turbulência daquela. Mas eu tinha meditado antes, eu andei pesquisando um pouco a respeito de turbulências. E eu entendi que aviões não foram projetados para cair por turbulências. Aviões não foram projetados, criados para serem derrubados, para caírem através das turbulências. Sabe por quê ou não? Quem aqui pode me responder? Sabe por quê? Porque turbulência não pode entrar dentro do avião. Se você abre um espaço, se você abre uma fresta que seja qualquer pedaço ali, aquilo pode destruir aquele avião. Pode destruir, pode derrubar ele por completo. Mas turbulência não derruba avião, porque turbulência não entra dentro dele. Quando Jesus olha para os discípulos e fala assim, não se turbe o vosso coração, ele está falando, não deixe turbulência entrar dentro de você, porque uma vez que a turbulência entrar dentro de você, ela vai determinar o seu comportamento. Sabe, irmãos, eu vou te dizer uma coisa, não deixe turbulência entrar em você, seja um gestor das suas emoções, seja um governante dos seus pensamentos. Você pode, Deus te deu poder. Jesus estava no barco e os discípulos estavam atemorizados por causa de uma grande tempestade. Você conhece a história? A Bíblia diz que os discípulos estavam apavorados, com medo. E eles ficaram de cara com Jesus, porque Jesus estava dormindo. Mestre, que negócio é esse? Nós estamos aqui aflitos, com medo, apavorados, e você está dormindo. Jesus olhou e falou assim, vocês têm pouca fé, hein? Ele olhou e falou, acalma-te, tempestade. Deixa eu te dizer uma coisa. Jesus só pôde exercer governo sobre a tempestade, sobre as condições climáticas, porque nele não havia tempestade. Ele só pôde repreender a tempestade, porque não existia tempestade dentro dele. Quando a tempestade, quando as pressões, meus irmãos, pega isso. Quando as situações influenciarem você, possuírem você, elas vão determinar os seus comportamentos. Que negócio é esse? De repente a pressão pode te trazer medo, pode te trazer preocupação, pode te trazer ansiedade, e tudo isso é você ser um mau gestor das suas emoções, dos seus pensamentos, dos seus sentimentos. Quando você deixa aquilo entrar, aquilo determina o seu comportamento. E você, ao invés de ser um gestor, você passa a ser um comandado, um influenciado. Deus não criou o homem para ser influenciado, Deus criou o homem para ser influenciador. Deus criou o homem para governar, para exercer domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. Quem está aqui comigo? Aleluia, meu Deus do céu. Quando Deus criou todas as coisas, é interessante que a Bíblia diz, no princípio, criou Deus o quê? Céu e terra. Porém a terra estava o quê?
Essa palavra sem forma e vazia significa tohu vabohu, em estado de caos. A terra estava em estado de caos e não foi culpa de Deus, porque tudo que Deus faz é bom, amém? Você já parou para pensar que negócio é esse? Deus cria céu e terra, e a terra estava sem forma. Você acha que Deus criou algo sem forma? Se você já fez um rema, você sabe que não, né? Então ali nós cremos pela palavra que foi a queda de Lúcifer, e Lúcifer devastou a terra. E em um dado momento Deus olhou e viu a terra em estado de caos. Mas a Bíblia diz que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E Deus disse o quê? Haja luz. Por que Deus disse haja luz e houve luz? E aqui você pega o segredo para a fé do tipo de Deus funcionar. Porque o estado de caos não estava nele. Porque o estado em que a terra se encontrava não possuía a Deus, não influenciava a Deus. Não deixou Deus ansioso, não deixou Deus preocupado. Deus simplesmente falou e acreditou no que ele disse, e aconteceu, e houve luz. Deixa eu te dizer uma coisa: quando aquilo que é exterior estiver influenciando você, sua fé não vai funcionar, meu irmão. Enquanto as pressões estiverem ditando as normas para você, as regras para você, as pressões estiverem determinando o seu comportamento, sua fé não vai funcionar. Você pode falar até ficar rouco, vai declarar igual o papagaio fala, repetindo, mas vai ser apenas reprodução de um comportamento, de um hábito. Aquilo é vazio, aquilo é seco. Por que a palavra de Deus não volta para ele vazia? Porque ele e a sua palavra são um. Porque aquilo que ele diz vai acontecer. Por quê? Porque ele e sua palavra são um. Como estão as suas emoções? O que as pressões estão causando em você? Como você está vendo as pressões que estão à sua volta? Como ameaças ou como oportunidade? O que elas estão causando em você? Medo? Ou elas estão te dando mais ousadia e intrepidez? O que elas são para você? Obstáculo que te fazem crescer, e não existe crescimento sem superação de limite, não existe crescimento sem obstáculo. Irmãos, eu sei o que eu estou falando. Eu sou professor de tênis, eu fui professor de tênis há 20 anos, eu viajei Brasil e América do Sul treinando equipe de tênis infanto-juvenil. E eu sei do que eu estou falando. Não existe crescimento sem superação de limites, sem obstáculos. Quando a Bíblia diz, e abre lá a sua Bíblia, em Tiago capítulo 1, versículo 2, que a aprovação da nossa fé, ela produz algo. É porque produz mesmo. Quem quer amadurecer aqui? Você tem certeza que você quer amadurecer? Toda vez que nós desejamos amadurecimento, se prepara para a pressão. Se prepara para as situações que se levantam. Quem está aqui comigo ainda? Olha para o seu irmão e fala, se prepara. Agora você pode. Diga, nada vai me deter. Eu não vou temer. Ele vive em mim. Tiago capítulo 1, versículo 2, vamos lá, deixa eu achar aqui. É isso. Meus irmãos, tende por motivo de toda o quê? Não está falando motivo de murmuração aqui, de reclamação, de cabisbaixo, de angústia, de tristeza, de preocupação, de ansiedade. A Bíblia está falando, olha, é para você exaltar a Deus e se alegrar quando uma provação chegar na sua frente, quando uma pressão se apresentar para você. Porque chegou o momento do amadurecimento. Uau! Chegou o momento do obstáculo, porque os obstáculos propulsionam o nosso avanço. Como é que você vê a pressão? Apenas como uma ameaça ou como uma oportunidade de crescimento? Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria ou passados por poucas, não, ele está falando por várias provações. Tem de bom ânimo, não é assim que Jesus disse para os discípulos? Tem de uma atitude diferenciada, uma atitude animada, não uma atitude de desânimo quando vieram as pressões. Tem de bom ânimo, uma atitude de fé. Tem de bom ânimo.
Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, ela produz algo. Quem está aqui comigo? Diga perseverança. E esse é o segredo do amadurecimento. Ora, a perseverança, ela deve ter o quê? Ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, e em nada deficiente. É aqui que separa, eu costumo dizer lá na minha terra, que é aqui que separa os homens dos meninos. Porque os meninos, a hora que chega a pressão, começa a reclamar, começa a murmurar. Os adolescentes, chega a pressão, ele até fala, não, vamos lá, vamos lá. Mas na hora de perseverar, na hora de ser inabalável, essa palavra inabalável é constância, na hora de ser constante, aí, e o que vai amadurecer você, é deixar a perseverança ter ação completa. Olha para o seu irmão e diga, deixa a perseverança ter ação completa. Não desista, não olhe para trás, não desanime, amém, não retroceda, porque nós não somos os que retrocedem. Uau! Essa deve ser a meta de todo cristão. Deus nos criou para o amadurecimento, para o crescimento. Deus deseja que todos os homens sejam, mas que cheguem ao quê? Ao pleno conhecimento da verdade. A vontade de Deus é amadurecimento, crescimento. E não existe crescimento, não existe amadurecimento sem superação de limites. Quem está aqui comigo? Olha para o seu irmão e diga, seja um gestor das suas emoções. Uau, Deus maravilhoso, Deus bom. Uau, aleluia. Sabe o que a Bíblia diz? Em Romanos capítulo 12, versículo 2. Começa do versículo 1 dizendo, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias ou pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo como o quê? Sacrifício vivo. Uau! O que é isso? Ser gestor. Amém? Ter domínio. Ter autoridade sobre o corpo. Que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o vosso culto racional. Sabe, o que faz de você alguém maduro, não como você vem chorando, às vezes para um apelo, mas como você levanta daquele apelo. Como você sai dali é que vai determinar como vai ser daqui para frente. Porque o nosso culto deve ser racional. Gente que vive de emoção em emoção, de remorso em remorso. Quem está aqui comigo? E aí a Bíblia diz no verso 2, e não vos conformeis com este século, com este mundo, não vos amoldeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Quem que se transforma? Para quê? Para que experimenteis qual? A perfeita e a agradável vontade de Deus. Por que as pessoas não estão experimentando, não estão andando na vontade de Deus? Porque não estão sendo gestores de suas emoções. Deixa eu te dizer uma coisa, essa palavra transformai-vos, ela vem de metamorfo. É a mesma palavra para metamorfose. Você sabe o que acontece com metamorfose? A metamorfose é a transformação, é a mudança de um estado para outro. Quem está aqui comigo? Isso mesmo. É a mesma coisa que acontece com a lagarta, quando ela se torna uma borboleta. A senhora está bem. Muito obrigado por me ajudar na minha pregação. Você sabe que a Bíblia diz que nós devemos nos despir, olha só a metamorfose, do nosso velho e nos revestir do quê? Daquilo que nós somos por dentro. Meu Deus do céu. Isso é metamorfo, isso é ser gestor das nossas emoções. Não deixe que as coisas exteriores determinem o seu comportamento ou influenciem as suas escolhas. Antes tenha o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, cujas folhas não caem, não murcham. Antes tudo que fizer, prosperará. Você decidindo no que vai pensar, entendeu? É isso que a palavra está falando.
vai pensar na alta do dólar, vai pensar na crise política, vai pensar na dificuldade de família, vai pensar em toda e qualquer situação que aparece para tentar roubar a tua paz, ou vai meditar na palavra de Deus de dia e de noite e ser como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, cujas folhas não caem, não murcham, antes tudo que fizer prospera. Josué, não cesses de falar o livro, não cesses de falar o que tem no livro. Quem está aqui comigo? Olha para o seu irmão, não deixe as pressões determinarem o seu comportamento. Amém? Tiago capítulo 1, versículo 21 e 22, vai lá rapidamente. Então nós estamos falando, o primeiro nível de autoridade que nós devemos exercer é sobre nós mesmos. Tiago capítulo 1, verso 21 e 22. E eu já vou terminar daqui a pouquinho. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Eu vou ter que parar para falar um pouquinho sobre isso aqui, porque lá, para as bandas que eu moro lá, tem o Paraguai. Quem aqui já foi no Paraguai? Quem aqui já fez compra no Paraguai? Eu vou te dizer uma coisa, irmãos, eu não sei você, mas eu não gosto de ser enganado. Você gosta de ser enganado? Pois bem, eu estava no Paraguai e eu comprei um pendrive achando que tinha na época, há muito tempo atrás, acho que 60 gigas. Eu falei, cara, que pendrive grande, que pendrive gigante, que top, eu vou colocar tanta coisa. E eu comecei a fazer planos com aquele pendrive e tanta coisa. Quando eu cheguei em casa e eu coloquei aquele pendrive, deu reset, como que é o nome? Eu só sei que o pendrive não funcionava, irmãos. Eu fui enganado. Irmãos, a gente fica de cara quando a gente é enganado, quando somos boicotados, quando somos passados para trás. Mas o primeiro nível de engano que alguém pode exercer é sobre si mesmo. Quando nós não praticamos a palavra, irmãos, nós estamos nos enganando. Você está aqui comigo? A Bíblia continua falando. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois assim mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Ou seja, quando você é raso na palavra, ou às vezes você é até profundo no entendimento da palavra, mas raso na prática, não age à altura da palavra, sabe o que acontece? No momento da pressão você esquece, você nem sabe como reagir a ela. Você esquece de quem de fato você é, do que você tem e do que você pode em Cristo Jesus. É semelhante ao homem que olha no espelho, mas daqui a pouco se esquece. O cara que não pratica aquilo que ele ouve, ele se engana. Você está aqui comigo? Agora olha o que a Bíblia diz. Verso 25. Mas aquele que considera atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso o quê? Praticante. Esse é bem-aventurado no que realizar. Uau! Amém! Quando você decide praticar a palavra e deixar a palavra moldar as suas emoções, os seus pensamentos, vem o diabo e fala, você não vai conseguir, você não vai conseguir, você não vai ter isso que você está tentando fazer. Você fala, Satanás, cala sua boca. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Sabe, irmãos, eu vou te dizer uma coisa. Teve um momento da minha vida que as pressões, elas tentaram me afogar. E eu me lembro que às vezes eu não conseguia dormir. Eu me lembro que às vezes eu não conseguia me alegrar com a situação. As pessoas estavam felizes, pastor. Às vezes estavam num lugar, numa pizzaria, e eu estava tão cheio de pressão dentro de mim, tão cheio de turbulência dentro de mim, tão cheio de caos, que eu não me alegrava com as pessoas.
E quanta gente está vivendo assim? Sabe, irmãos, ansiedade é algo que entra, e não é fácil de entrar e se instalar, mas quando entra pode destruir pessoas. Então essa palavra não veio por acaso para você. Eu sei que você é da fé, que você não olha para trás e por isso não vira estátua de sal. E literalmente, quando eu falo de estátua de sal, eu não estou falando literalmente, mas quem olha para trás fica paralisado lá no passado, fica preso lá. Deus não te criou nem para você ficar paralisado no passado, nem para ficar ansioso com coisas que não aconteceram. Preocupado, se ocupando antes do tempo. Você está aqui comigo ainda? Mas, irmãos, eu estava ansioso e preocupado, e eu não estava, e já crente já. Mas sabe, irmãos, uma vez eu ouvi uma palavra sobre a autoridade do crente no Rema Brasil. Eu me apropriei dessa palavra. E sabe que eu me enganava, porque por isso que eu te falo, o primeiro nível de boicote que nós exercemos é sobre nós mesmos. Porque eu era crente, irmãos. Eu não bebia, eu não fumava, eu não dançava colado. Eu era crente. Mas, irmãos, o cara quando ele anda preocupado, ele não olha nos olhos das pessoas. Já notou isso ou não? O ansioso, ele não para olhar nos olhos dos filhos. O ansioso, ele não vive o momento, ele não desfruta do presente. E a vida acontece no presente, você sabia disso? Irmãos, me entenda, por favor. Você pode planejar, você pode esboçar um plano, você pode fazer um plano estratégico, isso é bom, ser diligente, mas deixa eu te dizer, a vida acontece no presente. Saia do passado. Talvez você está preso no passado porque não perdoou alguém. Talvez você está preso no passado por conta de uma situação mal resolvida. Resolve, perdoe, saia do passado. Você sabe que tem gente que vive no passado, até com saudosismo? Existem certos tipos de saudosismo que eu prefiro tirar da minha vida. Sabe, irmãos, pelo fato de ser músico, o pastor Neemias sabe muito bem do que eu estou falando. Às vezes a gente é muito almático, sabe? E a gente fica lembrando de coisas, puxa vida, naquela época, cara, era tão bom. E aí a gente parece que queria voltar para aquela época e não vive o melhor de Deus no presente, irmãos. A vida é aqui e agora. Talvez você olhe para o passado e se recorde de coisas boas. Amém por isso. Mas não fique preso lá. Não fique comparando as coisas boas do passado com as dificuldades que você está tendo de avançar no presente. Olhe para o presente. Veja que Deus já visitou o seu futuro e saiba que Deus está dentro de você e maior é o que está em você do que o que está no mundo. E comece a viver dias de céus nessa terra. Comece a viver o melhor de Deus hoje, já no presente. Como? Você exercendo a autoridade, pronto, sobre você mesmo, olhando nos olhos. Comece com coisas pequenas, abraçando as pessoas, prestando atenção em pessoas que talvez aqui você nunca prestou. Ajudando, amando, se colocando à disposição. Mude o entorno através das suas atitudes. Você, com as suas escolhas, é quem define como vai ser o seu futuro. Sabe, irmãos, eu peguei essa palavra do Rema, essa matéria, a autoridade do crente, eu peguei para mim. Eu falei assim, cara, eu não posso mais viver assim. Eu me lembro, minhas composições mudaram, pastor. Há 15 anos atrás, eu tinha uma música que falava assim, me sinto tão sozinho, inseguro. Música gospel, gente, por incrível que pareça. Estando longe de você, meu caminho se tornou tão escuro. Por deixar você, olha só. A ti clamo, Senhor, ajuda-me a voltar a sorrir. Meu Deus do céu. Era o meu estado emocional, o que eu estava passando para as pessoas. Música gospel. Meu Deus, depois que eu conheci essa palavra, eu comecei a cantar. Fez justiça em mim, me fez viver, nada vai me deter, eu não vou temer, Ele vive em mim. Peguei essa palavra de autoridade e comecei a falar, alma, bendiga ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao teu santo nome. Pressão do inferno nenhuma vai me parar. Situação do inferno não vai me deter. Eu vou avançar e eu vou cumprir o chamado, a carreira que Deus designou para mim. Não vou esperar em A, não vou esperar em B. Eu vou avançar.
Sua fé vai construir o seu futuro através daquilo que você fala e decide agir à altura. Agora, como? Sendo um bom gestor das suas emoções. Porque talvez suas emoções estão tão conturbadas que você está falando e está como um sino. Quem está aqui comigo ainda? Gente, está muito dura a palavra, não? Pega isso para você com todo o carinho que eu estou trazendo isso para você. Porque eu passei por isso. Eu sei que você está em um ambiente que todo mundo está sorrindo. Você fala, por que eles estão sorrindo? É verdade. Eu sei o que é. Você está preso às suas contas. E sabe, irmãos, às vezes a gente tem um senso de responsabilidade. E com 7 anos de idade, o meu pai deixou a minha casa. Eu fui criado sem pai. Com 8 anos de idade, eu comecei a catar bolinha. Eu era gandula de tênis. Quem aqui sabe? E aí eu comecei a ganhar vida com aquilo. E eu comecei a criar um senso de responsabilidade muito grande. E eu comecei como se eu fosse o chefe da casa, já menininho. Pegava 8 ônibus por dia. Trabalhava e ajudava a sustentar a minha casa, a minha família e tudo mais. E eu fui criando um senso de responsabilidade muito grande. E às vezes, irmãos, esse senso, ele é exagerado, porque daqui a pouco é ele que está te fazendo ficar preocupado, ansioso. Às vezes você está querendo trazer comida para sua casa, está querendo pagar a conta, tudo isso é justo, tudo isso é lícito, mas talvez não convém de forma alguma você ficar ansioso e preocupado por causa dessas coisas. Porque é o que nós começamos a ler aqui. Olhe para os pássaros, olhe para os lírios dos campos. Nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Tem alguém comigo aqui ainda ou não? Aleluia. Então, o primeiro nível de autoridade que alguém pode exercer é sobre si mesmo. Sobre as suas emoções. Você deve chegar em casa hoje e falar assim, olha, eu não vou deixar mais medo me possuir. Eu não vou deixar mais angústia me influenciar. Eu não vou deixar mais essa raiva. Porque sabe, meus irmãos, eu vou te dizer uma coisa. Um abismo vai chamando o outro abismo. Às vezes tudo começa de uma brechinha que você dá. Por causa de uma contendinha. E aquela contendinha mal resolvida, aquela pedrinha vai abrindo outra, e outra, e outra, e outra. Daqui a pouco, você está todo dolorido. E não sabe de onde vem essas más influências, essa tristeza. Não sabe de onde vem isso tudo. Quem está aqui comigo? Então você é o gestor das suas emoções. Sabe que você vai começar a exercer governo sobre as condições climáticas, sobre Satanás, sobre os seus demônios, quando você estiver primeiro exercendo o governo sobre si mesmo, sobre suas emoções, sobre os seus pensamentos. Fica em pé, eu quero orar com você. Talvez você está aqui nessa noite e está passando por aquilo que eu passei. Talvez você está passando por situações, eu não sei se vocês conseguem me ver, vou ficar aqui mesmo, que estão te influenciando negativamente. Sabe, irmãos, que eu chegava na igreja e não tinha vontade de louvar. E aquilo não foi fácil, eu fiquei anos daquele jeito. Um pouco mais que um ano, eu não sei exatamente. Mas eu comecei, quando eu ouvi essa palavra, eu comecei a caminhar e falando, minha alma se alegra em Ti, Senhor, a minha alma se alegra em Ti, Senhor. Pai, a Tua alegria está em mim. E comecei a caminhar e comecei a declarar as verdades da palavra a meu respeito. Sabe, irmãos, aquilo foi criando um corpo, uma estrutura em mim. Talvez essa é a noite de você começar a construir uma estrutura que sustente o seu avanço, o seu crescimento, que sustente. Aleluia, a sua saúde emocional. Por onde eu tenho passado, irmãos, eu tenho ministrado algumas mensagens, mas eu percebo que esse tema é um tema que tem influenciado muitos. O diabo está trabalhando duro nisso. Porque o único lugar que ele pode fazer algo ainda contra você é no ambiente da alma, no ambiente das emoções. Meu Deus do céu. Se você está aqui nessa noite e deseja oração, eu quero impor as mãos sobre você. Eu já passei por isso.
Eu sei o que é isso. Sai do seu lugar, deixa eu impor as mãos sobre você. É bíblico. Se você está passando por alguma situação, não temas, não olhe para a direita nem para a esquerda. Deixa eu orar por você.